Salmo, capítulo 13. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Amém? Nós todos somos preguiçosos. Nós todos somos preguiçosos. Uns mais, outros menos. Mas todos nós somos preguiçosos. Mesmo a pessoa dentre nós, aquela que é menos preguiçosa, ela ainda continua sendo preguiçosa. Não existe ninguém que não seja completamente não preguiçoso. Todos nós somos preguiçosos. E essa preguiça, ela se mostra de várias formas. Uma das formas em que ela se manifesta, talvez a mais trágica delas, é a nossa recusa em nos prepararmos para enfrentarmos e vencermos as circunstâncias desesperadoras da vida. As pessoas não se preparam para as circunstâncias desesperadoras da vida. As pessoas não se preparam para as tragédias. Nós não nos preparamos. Isso denota parte da nossa preguiça, porque nós não queremos pensar em tragédia, nós não queremos pensar que aquilo que nós estamos fazendo, de repente, pode dar errado. Nós não queremos pensar nessas coisas. E como nós não queremos pensar, nós não nos preparamos. E isso é trágico, porque as circunstâncias que nos trazem desespero, as tragédias, elas são mais determinantes e definitivas nas nossas vidas do que todas aquelas circunstâncias boas. A tragédia, ela é sempre mais definitiva na vida de uma pessoa do que todas as coisas boas que aconteceram com ela. As circunstâncias desesperadoras são mais definitivas do que todas as coisas boas que podem acontecer conosco. Porque não importam quantas coisas boas tenham acontecido contigo. Uma única circunstância desesperadora pode colocar tudo a perder. É muito importante que nós entendamos isso. Uma única circunstância desesperadora, uma única tragédia que aconteça conosco, pode acabar com todas as coisas boas que nós temos. Uma doença terrível, uma morte inesperada, uma família desfeita. Essas e muitas outras circunstâncias, basta que apenas uma delas aconteça e todas as bênçãos que Deus já nos deu são perdidas. Se você não souber como agir nessas circunstâncias desesperadoras, nessas circunstâncias trágicas, se você não souber como agir nelas, como vencer, você não vai conseguir passar por elas. Você será derrotado. Então a tua vida,
ela será determinada muito mais por aquela circunstância desesperadora que você não venceu, porque pela tua preguiça você não quis se preparar para enfrentá-la e vencê-la. A tua vida será mais determinada por essa circunstância do que por todas as outras coisas boas que você pode ter recebido. As pessoas olharão para você e elas não verão em você o testemunho da graça e do poder de Deus. Elas verão em você o testemunho da tua fraqueza e da tua falta de preparo. Você esquecerá todas as bênçãos que Deus te deu e nem mesmo reconhecerá a graça de Deus e o poder de Deus a teu favor. Você mesmo só verá derrota. Não é que Deus deixou de te socorrer com a sua graça e o seu poder. É que você, na sua preguiça, em não querer pensar na possibilidade de uma tragédia, em não querer se preparar para uma circunstância desesperadora, você deixou de usar a graça de Deus. Você deixou de usar o poder de Deus. E fazendo isso, você foi derrotado. E então, cegado para a graça e para o poder de Deus por causa da derrota sofrida, você deixará de ser grato a Deus, você se recusará a louvá-lo. Você tornar-se-á semelhante aos incrédulos que desprezam a Deus. Tudo porque você, na sua preguiça, recusou-se a se preparar e a aprender como vencer as circunstâncias desesperadoras da vida. Mas Deus, sendo o bom Pai que Ele é, Deus não nos deixa desamparados. Em muitos lugares, na palavra dEle, Ele nos ensina a como estarmos devidamente preparados para essas circunstâncias. Em muitos lugares, na sua palavra, Ele nos ensina como vencermos as circunstâncias desesperadoras da vida. E um desses lugares é o Salmo 13. E o que o Salmo 13 tem a te ensinar? O que o Salmo 13 pode te ensinar com relação a como vencer as circunstâncias desesperadoras da vida? O Salmo 13 te ensina o seguinte, que quando você estiver desesperado, você deve saber como se queixar a Deus. Quando você estiver desesperado, você deve saber como apresentar os teus pedidos a Deus. E a como manifestar confiança na graça de Deus. Ao queixar-se a Deus, a gente pode pensar, a gente deve se queixar a Deus? Sim, nós devemos nos queixar a Deus. Ao queixar-se a Deus, o Salmo 13 nos ensina que nós não devemos ser politicamente corretos, por assim dizer. Na nossa queixa a Deus, nós devemos ser absolutamente sinceros com relação àquilo que nós estamos sentindo, àquilo que nós estamos experimentando. Ao fazer os seus pedidos a Deus, você não deve ser genérico. Não deve fazer um pedido a Deus genérico. Não, você deve ser específico ao fazer os seus pedidos a Deus. E ao louvar a Deus, você não deve louvar a Deus de forma mecânica, da boca para fora. Você não deve louvar a Deus sem pensar naquilo que Deus fez por você.
Você deve considerar a graça, você deve considerar tudo aquilo que Deus já fez por você ao louvá-lo. É necessário que você preste atenção nessa pregação, porque ela é muito importante. Talvez agora você não esteja enfrentando nenhuma circunstância desesperadora. Mas quem sabe amanhã você estará. Ou no mês que vem, ou no ano que vem. Nessa noite, o Espírito Santo ele quer te admoestar e animar, te ensinando a vencer toda e qualquer circunstância desesperadora, toda e qualquer tragédia que possa se abater sobre você. Quando desesperado, seja sincero ao queixar-se a Deus, específico ao pedir a Ele e confiante ao louvá-lo. É isso que o Salmo 13 te ensina. Nós veremos esses 3 passos práticos que o Salmo 13 nos ensina em 3 pontos. Nos primeiros 2 versículos do capítulo 13, nós vamos ver que, ao nos queixarmos a Deus, nós devemos nos queixar com sinceridade. Nos versículos 13 e 4, nós veremos que devemos ser específicos nos nossos pedidos a Deus, e nos versículos 5 e 6 veremos que devemos ser confiantes ao louvar a Deus. Então, versículos 1 e 2. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se exaltarás sobre mim o meu inimigo? É possível perceber, nessas palavras aqui de Davi, é possível perceber o desespero dele. É possível perceber que Davi está desesperado, porque ele faz 4 perguntas a Deus. Todas elas começando com até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E até quando? Até quando isso vai acontecer? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? O desespero de Davi é duplo. Ele está desesperado pela circunstância difícil que se abateu sobre ele. Nós vamos ver depois, é provavelmente uma doença que Davi está enfrentando aqui. Porque o versículo 3 fala, Davi pede para que Deus ilumine os seus olhos, para que ele não adormeça na morte. É muito provável que Davi esteja com uma enfermidade que pode levá-lo à morte. Davi, então, está desesperado porque ele está vendo que ele vai morrer. Eu vou morrer. Então, em primeiro lugar, Davi está desesperado por essa circunstância difícil. Uma doença que vai causar a sua morte. Em segundo lugar, Davi está desesperado porque Deus se esqueceu dele. Deus se esqueceu de Davi. Deus não estava nem aí para Davi. Deus não se importava nem um pouquinho com o sofrimento de Davi. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que Deus não tinha se esquecido de Davi. Nós sabemos que Deus estava muito aí para Davi. Nós sabemos que Deus se importava e muito com o sofrimento de Davi. Nós sabemos então que Davi está errado aqui, né? Até quando te esquecerás de mim?
Mas Davi, Deus não se esqueceu de ti. Deus não se esquece dos seus filhos. A gente poderia dizer para Davi. Então nós sabemos que isso aqui que Davi está dizendo não é verdade. Mas a questão não é essa. A questão é que essa é a impressão que Davi tem. Esse é o sentimento de Davi. No meio da sua doença que vai matá-lo. O sentimento de Davi, aquilo que Davi sente dentro de si mesmo, enquanto ele sofre com essa doença que vai matá-lo, é o seguinte: Deus se esqueceu de mim. Deus não está nem aí para mim. Deus não se importa com as minhas preocupações. Deus não se importa com a minha doença. Deus não se importa que eu vou morrer. Como dissemos antes, a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que as Escrituras nos asseguram que Deus jamais se esquece dos seus filhos. A palavra de Deus nos diz que, ainda que uma mãe se esqueça da sua criança pequena, que ainda mama, o que é muito difícil, né? A gente fica causa espanto quando a gente vê uma mãe fazendo mal para o seu filho, exatamente porque o natural é que uma mãe cuide do seu filho. O natural é que uma mãe nunca se esqueça do seu filho. Mas ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, pequeno, que ainda mama, Deus jamais se esquece dos seus filhos. A Escritura nos ensina isso, mas agora, isso aqui é muito importante. O conhecimento que nós temos de que Deus jamais se esquece dos seus filhos, esse conhecimento, ele jamais pode nos levar a simplesmente descartar como inválido e ilegítimo esse sentimento de Davi aqui, esse sentimento de abandono. O fato de que nós sabemos que Deus jamais se esquece dos seus filhos, de que Deus jamais abandona os seus filhos, esse conhecimento que nós temos jamais pode nos levar a descartar isso que Davi está sentindo aqui, isso que ele está expressando aqui, esse sentimento de que ele foi abandonado por Deus, de que Deus se esqueceu dele. O conhecimento que nós temos jamais pode nos levar a descartar esses sentimentos aqui como inválidos, como ilegítimos. E talvez a gente possa usar uma ilustração para entender exatamente isso. Você tem um amigo, você tem uma amiga, tá? E esse amigo, essa amiga, eles estão namorando uma pessoa. Eles estão num relacionamento. O teu amigo está namorando uma moça, a tua amiga está namorando um rapaz. Agora, esse teu amigo, essa tua amiga, ele vem até a ti e diz o seguinte: olha, o meu namorado, a minha namorada, eles dizem que me amam. Mas eu percebo nas ações dele ou dela, eu percebo que não existe amor ali. Eu percebo o desprezo. Eu percebo má vontade. Eu percebo que essa pessoa só está me usando como uma forma para satisfazer as suas necessidades sentimentais. Mas ela de fato não se importa comigo, ela não me ama de fato. Eu percebo isso nas ações dela, ela me despreza. Como você aconselharia esse amigo, essa amiga? Provavelmente você diria que eles deveriam terminar esse relacionamento. É um relacionamento abusivo.
A pessoa só está te usando, ela está fazendo mal para o teu amigo, para a tua amiga. Você diria, tem que acabar com isso aí. Isso aí não vai resultar em coisa boa. Agora esqueça esse teu amigo, essa tua amiga. Imagine se você nessa situação, e no lugar de um namorado ou de uma namorada, coloque Deus. Deus diz que te ama. Da mesma forma como aquele namorado, aquela namorada. Deus diz que te ama. Deus diz que vai te abençoar e vai ser fiel a ti. E você é fiel a Deus, você obedece a Deus. E então, quando mais você precisa de Deus, Deus não aparece. Exatamente como aquele namorado, aquela namorada. Com as suas palavras, Deus diz que te ama, mas com as ações dele, parece que não. Você ora a Deus pedindo ajuda, pedindo socorro, clamando por libertação e Deus não faz nada. E não apenas Deus não faz nada. Na verdade, Ele nem se preocupa em te consolar e em te explicar porque toda essa circunstância desesperadora está acontecendo contigo. É isso que Davi está experimentando aqui. E eu já vivi o suficiente para aprender que quando não somos nós que estamos numa situação desesperadora, quando não somos nós que estamos desesperados, como Davi, nesse salmo, é muito fácil nós descartarmos os sentimentos dos outros como sendo inválidos, como sendo ilegítimos. É muito fácil a gente fazer isso, porque afinal de contas, não somos nós que estamos desesperados. É muito fácil chegar na pessoa que está sofrendo, desesperada, e forçar goela abaixo dessa pessoa as razões bíblicas que explicam o sofrimento dela. É fácil fazer isso. O problema é que mesmo sendo fácil, ou talvez até mesmo porque seja fácil fazer isso é sinal de imaturidade espiritual. Simplesmente descartar o sentimento dos outros, o sentimento de que Deus me abandonou. Deus me desamparou. É sinal de imaturidade nossa descartar esses sentimentos dos outros. Sabe por quê? Porque até Jesus clamou em agonia e desespero. Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que Jesus não sabia que o sentimento do desamparo do seu pai seria por apenas alguns momentos? E que 3 dias depois ele seria ressuscitado dentre os mortos? Claro que Jesus sabia, porque foi para isso que ele veio. Ele inclusive fala disso aos seus discípulos várias vezes nos evangelhos. Jesus sabia que seria por apenas alguns momentos. Jesus sabia que tudo ia ficar bem no final.
Mas o conhecimento que Jesus tinha não fez com que ele simplesmente descartasse o sentimento que ele teve naquele momento de dor, de desamparo, de abandono, de que Deus se esqueceu dele. Muitas vezes a gente pode pensar que Jesus só clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Apenas como um teatrinho, apenas como um faz de conta, simplesmente para cumprir uma profecia que Davi escreveu num salmo. Não. O desespero de Jesus não é teatrinho, não é faz de conta, é algo real, é algo verdadeiro. Ele de fato está desesperado naquele momento, ele de fato está se sentindo desamparado por Deus. Jesus gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque esse era o sentimento dele naquele momento. De desamparo, de abandono, de ter sido esquecido e desprezado por Deus. Então, quando nós fazemos pouco caso dos sentimentos dos nossos irmãos, quando eles se sentem desamparados, abandonados, esquecidos e desprezados por Deus, quando a gente faz pouco caso desses sentimentos na vida dos nossos irmãos, a gente está fazendo pouco caso de Jesus na cruz. A gente está fazendo pouco caso de todo o sofrimento que Jesus enfrentou na cruz para nos dar a salvação. E o que será que Jesus pensa daqueles que fazem pouco caso de todo o sofrimento físico, emocional e espiritual que ele sentiu na cruz? Eu acho que Jesus não fica muito feliz com essas pessoas. Sempre que você ver um irmão enfrentando uma circunstância assim, em que o sentimento que ele tem é de que Deus se esqueceu dele e o abandonou, em vez de descartar como inválidos esses sentimentos, em vez de descartar esses sentimentos desse teu irmão como ilegítimos, ensine o teu irmão a usar a seu favor esses sentimentos. Ensine o teu irmão, quando você vê o teu irmão experimentando isso, experimentando esses sentimentos de que Deus o abandonou, de que Deus se esqueceu dele, ensine o teu irmão a usar esses sentimentos a favor de si mesmo. E como é que você vai fazer isso? Bom, em primeiro lugar, você deve aprender a fazer isso consigo mesmo. Como é que você vai usar esses sentimentos de abandono e desprezo da parte de Deus a teu favor? Da mesma forma que Davi aqui. Use esses sentimentos na tua oração a Deus. Coloque esses sentimentos na forma de uma queixa. Como Davi está fazendo aqui no Salmo. Davi está se sentindo esquecido por Deus. Então o que Davi faz? Davi escreve um salmo no qual ele transforma esse sentimento numa oração, numa queixa a Deus. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Porque Davi poderia ter pensado bem assim, já que Deus se esqueceu de mim e me abandonou, eu também vou me esquecer de Deus e abandoná-lo. Davi poderia ter pensado assim. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Eu vou me esquecer de Deus também. Eu vou abandonar a Deus. Eu não vou mais ser fiel a Deus. Eu não vou mais obedecer a Deus. Davi poderia ter pensado isso. Mas não foi assim que Davi pensou. Davi pensou o seguinte: a impressão que eu tenho é que Deus se esqueceu de mim. Mas eu não vou permitir que Deus se esqueça de mim assim tão fácil. Deus
vai ter que se esforçar muito mais do que ele está se esforçando agora, se ele quiser me abandonar sozinho aqui, nessa circunstância desesperadora. Foi assim que Davi pensou. E então, com sinceridade, Davi coloca em oração, em forma de queixa, todos os sentimentos que ele tem de que Deus o abandonou e se esqueceu dele. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? O Senhor nunca mais vai se lembrar de mim? Até quando o Senhor vai ser indiferente ao meu sofrimento? Que é como a gente pode entender a parte final do versículo 1, né? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando o Senhor vai ser indiferente ao meu sofrimento? E então no versículo 2, até quando vai me deixar sozinho? O Senhor vai me deixar sozinho aqui, lutando com as inquietações da minha alma e com a tristeza do meu coração? E daí na parte final do versículo 2, até quando o Senhor vai permitir que aqueles que me querem mal se exaltem sobre mim e me vençam, me derrotem? Você já teve sentimentos no teu coração? Sentimentos, pensamentos que contradizem aquilo que a palavra de Deus te ensina? Como Davi aqui? Porque os sentimentos de Davi contradizem a palavra de Deus, né? Os sentimentos de Davi é de que Deus o abandonou, de que Deus se esqueceu dele. Esses sentimentos contradizem a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não abandona os seus filhos, Deus não se esquece dos seus filhos. Sabe qual é o segredo para lidar com esses sentimentos que surgem dentro de nós, esses sentimentos que contradizem a palavra de Deus? Algum filho de Deus, bem intencionado, mas ainda muito imaturo, é que nós devemos negar esses sentimentos com base naquilo que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina que Deus jamais se esquece dos seus filhos nem os abandona. Já que Deus jamais se esquece dos seus filhos nem os abandona, devemos suprimir esses sentimentos, devemos negar esses sentimentos, devemos descartar esses sentimentos como inválidos. Essa resposta parece ser muito espiritual. Mas ela só parece ser muito espiritual. Você sabe qual é o problema dessa resposta? O problema dessa resposta é: Deus meu, por que me desamparaste? O problema dessa resposta é Jesus na cruz. Essa resposta não explica Jesus na cruz. Essa resposta, na verdade, ela desafia Jesus na cruz. Ela diz: Jesus, o Senhor não pode dizer que Deus o desamparou, que o Pai o desamparou, porque o Senhor está mentindo. O Pai não desampara os seus filhos. Todas as vezes que nós tentamos dar uma resposta aos dilemas da vida, e essa nossa resposta não apenas falha em explicar a Jesus, mas na verdade desafia Jesus, nós estamos respondendo errado. Qual é o segredo então para lidar com sentimentos que contradizem aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Não é negar esses sentimentos. O segredo é apresentar esses sentimentos a Deus em oração. Esse é o segredo. É apresentar esses sentimentos a Deus em oração, na forma de uma queixa, como faz Davi nesse salmo e em muitos outros salmos. O que você faz se você está no lugar de Davi? O que você faz se o sentimento que você tem
é de que Deus o abandonou. De que Deus se esqueceu de ti. Com sinceridade, você apresenta esses sentimentos a Deus em oração. Não porque você pensa que Deus realmente te abandonou e se esqueceu de ti, mas exatamente porque você sabe que Deus não te abandonou. Exatamente porque você sabe que Deus não se esqueceu de ti. É por isso que você apresenta a Deus em oração e diz: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Não porque você pensa que Deus se esqueceu, mas exatamente porque você sabe que Deus não se esqueceu. E Deus gosta desse tipo de oração. Deus gosta de ouvir orações que são sinceras, orações que são politicamente incorretas, né? Porque essa oração aqui, se a gente vai considerar aquilo que o evangelicalismo ensina por aqui, essa oração é uma oração politicamente incorreta. Uma oração segundo o mundo evangélico, gospel brasileiro, seria: Davi escreveu o Salmo 3 da seguinte forma: Senhor, eu sei que o Senhor não se esquece dos seus filhos. É negar o sentimento. O sentimento interno é de que Deus se esqueceu, mas a teologia gospel que existe por aí, não, a gente não pode orar dessa forma. O tipo de oração que Deus gosta é o tipo de oração que é sincera, é aquele tipo de oração que expressa aquilo que de fato está no coração da pessoa. Não é aquilo que as pessoas querem ouvir, é aquilo que está no coração da pessoa. Deus gosta de ouvir orações viscerais, orações que trazem as vísceras para fora, que mostram aquelas coisas feias e horríveis que se passam no nosso coração. É desse tipo de oração que Deus gosta. Deus não gosta do tipo de oração que finge que tudo está bem. Não, se tudo está mal, Deus gosta da oração que diz: Senhor, está tudo mal aqui, está tudo errado. Eu sei que o Senhor não se esquece dos seus filhos, mas a impressão que eu tenho é que o Senhor se esqueceu de mim. É desse tipo de oração que Deus gosta. Deus gosta de orações intensas que vão direto ao ponto. E eu digo que é desse tipo de oração que Deus gosta, porque é esse tipo de oração que nós encontramos em Salmos. O livro de Salmos, uma das razões pelas quais o livro de Salmos está na Bíblia é para que nós aprendamos a orar. Sim, Paulo disse lá em Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas isso não quer dizer que nós não possamos aprender a orar como convém. E o livro de Salmos nos ensina a orar como convém. Agora eu quero fazer só uma ressalva aqui. Uma coisa é ser sincero na oração. Outra coisa é ser irreverente na oração. Quando deixamos de ser sinceros para nos tornarmos irreverentes, aí nós estamos pecando. Porque daí a nossa queixa a Deus, que é bem vista por Deus, se torna em murmuração. E para a gente entender a diferença entre
ser sincero na queixa e ser irreverente, a gente tem que entender que a oração sincera, ela nunca tem ironia, ela nunca tem sarcasmo, ela nunca tem a falsificação da verdade. A murmuração, ela é sempre cheia de ironia, de sarcasmo, de mentira. Davi não está sendo irônico e sarcástico com Deus. Davi está apenas apresentando as circunstâncias e os sentimentos dele de forma sincera, como de fato eles eram. Quando você for queixar-se com Deus, seja sincero nas suas palavras e sentimentos, apresentando tudo de forma como é. Sem ironia, sem sarcasmo, simplesmente apresentando como é. Aprenda a usar os sentimentos que contrariam a palavra de Deus a teu favor. Quando você se sentir desesperado, seja sincero ao queixar-se a Deus. Nós gastamos bastante tempo nos versículos 1 e 2 porque eles são importantes para aquilo que nós vamos ver agora. Davi apresentou a sua queixa a Deus, não por pensar que Deus de fato o tinha abandonado e dele tinha se esquecido, mas exatamente porque ele sabia que Deus jamais abandonaria e nem dele se esqueceria. Qual é o próximo passo, então? É apresentar o seu pedido a Deus de forma específica. Apresentar o seu pedido a Deus, a pedir que Deus faça por você aquilo que vai resolver a circunstância desesperadora que você está enfrentando. Versículos 3 e 4. No versículo 3, Davi diz o seguinte: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi diz: atende-me e ouve-me, Senhor, olha para mim e responde ao meu clamor, olha para o meu sofrimento e me ajuda. E Davi continua no seu propósito de não permitir que Deus se esqueça dele, e por isso é que Davi é enfático ao fazer o seu pedido a Deus. E qual é o pedido de Davi? O pedido de Davi é específico. O pedido de Davi é específico o suficiente para resolver de uma vez todas a circunstância desesperadora que se abateu sobre ele. O pedido de Davi é simplesmente: ilumina os meus olhos. E a gente pode pensar que história é essa de iluminar os meus olhos? Iluminar os olhos é uma expressão idiomática no hebraico que significa restaurar a força de uma pessoa, restaurar a saúde de uma pessoa, restaurar o vigor físico e emocional de uma pessoa. Tem uma passagem no Antigo Testamento em que Saul está guerreando contra os inimigos de Israel, e daí Saul faz um voto. Saul diz que o povo de Israel não poderia comer e nem beber até que os inimigos fossem derrotados. E Jonatas, filho de Saul, não tinha ouvido Saul fazendo esse voto. E daí, no meio da batalha, Jonatas para de batalhar um pouco, ele se aproxima de uma árvore, ele vê uma colmeia de abelhas, ele pega o mel e ele come. E daí ele continua guerreando depois. E aí, depois que a batalha foi vencida, dizem para Saul: olha, Jonatas não cumpriu o voto que tu fizeste. Tu disse que o povo não deveria nem comer nem beber até que os inimigos fossem derrotados. E daí Saul pensa: bom, é o meu filho, mas o que eu posso fazer? Eu vou ter que disciplinar o meu filho. E no caso, a disciplina ali seria a morte, né? Porque foi feito um voto ao Senhor. Jonatas não cumpriu o voto ao Senhor, Jonatas deveria de morrer. A resposta de Jonatas é o seguinte: olha, eu estava cansado de batalhar, de lutar. Eu estava cansado.
E o Pedro aqui pode apreciar um pouquinho embora o Pedro não tenha participado de nenhuma guerra, e tomara que não participe, mas o Pedro, pelo treinamento militar dele, ele pode apreciar o quanto o soldado pode se sentir cansado no meio de uma batalha. E daí Jonatas diz, olha, tudo que eu fiz foi o seguinte, eu vi ali um favo de mel, eu comi o favo de mel e os meus olhos se aclararam, os meus olhos se iluminaram. O que Jonatas está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, eu estava fraco, eu comi um pouco de mel e eu recuperei as minhas forças. É isso que Davi está pedindo aqui para Deus. Ilumina os meus olhos, restaura a minha saúde, restaura o meu vigor, restaura as minhas forças. Porque se Deus não fizesse isso, Davi morreria. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi apresenta aqui uma primeira justificativa para o seu pedido. Ilumina os meus olhos, restaura a minha saúde para que eu não morra. E a segunda justificativa que Davi apresenta está no versículo 4. Para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. A segunda justificativa de Davi é a seguinte: restaura a minha saúde para que eu não morra. A primeira justificativa. A segunda justificativa, para que os meus inimigos e adversários não pensem que o Senhor concorda com eles, para que eles não pensem que eu estou errado e eles corretos. Porque se Davi morresse aqui, os inimigos de Davi diriam, viu só? A gente sabia, Davi estava errado. Deus está do nosso lado e Deus mostrou que está do nosso lado, castigando a Davi, matando a Davi. Davi estava errado e nós estávamos certos. Davi apresenta então duas justificativas para Deus. Restaura a minha saúde para que eu não morra e restaura a minha saúde para que os meus inimigos não pensem que o Senhor concorda com eles de que eu estou errado e eles corretos. Essa já é a terceira ou quarta pregação em Salmos em que falamos da necessidade de justificarmos os nossos pedidos a Deus. E como nós já tratamos disso em pelo menos 2 ou 3 outras pregações, nós não vamos tratar disso nessa noite. Nessa noite nós queremos destacar a importância de sermos específicos nos pedidos que nós fazemos a Deus, assim como Davi foi específico. O que eu quero dizer com ser específico? É pedir a Deus aquilo que nós precisamos. Pedir a Deus aquilo que vai resolver a circunstância desesperadora que nós estamos enfrentando. Isso é ser específico. Se nós precisamos de cura, como Davi aqui, peçamos a Deus a cura. Se nós precisamos de sustento, peçamos a Deus o sustento. Se nós precisamos que Deus restaure um relacionamento, peçamos a Deus a restauração desse relacionamento. Se nós precisamos de um milagre, peçamos a Deus este milagre. E talvez você esteja pensando, bom, mas quem é que não faz isso? Né? Quem é que em sua consciência, precisando de uma cura, não pede a Deus a cura e sim a restauração de um relacionamento? Né? Quem é que faz isso? Talvez você esteja pensando isso. E realmente, isso dificilmente aconteceria, eu concordo contigo. Dificilmente alguém que precisa desesperadamente de uma cura, em vez de pedir a cura a Deus, vai pedir a restauração do relacionamento. Não, a pessoa está desesperada, ela está com uma doença, ela pensa que vai morrer, ela vai pedir a cura. Mas a minha preocupação aqui é outra. Quando eu falo de sermos específicos nos nossos pedidos a Deus. A minha preocupação aqui é outra. A minha preocupação é o medo que
nós temos de que Deus frustre a nossa esperança. O medo que nós temos de que Deus responda ao nosso pedido com um não, eu não vou fazer isso. E nós temos medo disso. Nós temos medo de termos a nossa esperança frustrada por Deus por uma resposta negativa. Quando nós somos específicos nos nossos pedidos a Deus, a esperança que nós temos de receber dele aquilo que nós pedimos aumenta. E isso é bom, porque foi assim que Deus nos criou. Eu preciso de uma cura, eu começo a pedir a Deus essa cura. E ao pedir a Deus essa cura, a minha esperança aumenta. Isso é bom. O problema é que nós sabemos que nem sempre é agradável ter muita esperança, porque quando a gente tem muita esperança e essa esperança é frustrada, é difícil de se recuperar da depressão que vem logo a seguir. Nós sabemos disso. E então nós criamos um método segundo o qual nós oramos a Deus, mas nós fazemos de tudo para que a nossa esperança não cresça. Porque a gente pensa o seguinte, bom, se eu não tiver muita esperança e Deus responder com um não, pelo menos eu não vou sofrer tanto assim. Eu não vou ficar tão decepcionado, não vou ficar tão depressivo, porque eu já não tinha tanta esperança mesmo. Então, quer dizer, eu não perdi grande coisa. A gente criou um método de oração, segundo o qual a gente ora a Deus e impedimos que essa esperança em nós cresça. Como é que nós fazemos isso? Nós nos escondemos atrás da vontade de Deus. Nós até especificamos a Deus aquilo que nós queremos. Senhor, eu preciso que o Senhor me cure dessa doença. Eu preciso que o Senhor me cure dessa doença. Só que a gente não para aqui. A gente termina essa oração, mas seja feita a tua vontade. Esse mas implica que a vontade de Deus não é nos curar. Né? Sempre quando a gente está falando alguma coisa e daí a gente coloca um mas, é porque a partir de agora a gente vai falar uma coisa que, de alguma forma, vai contradiz aquilo que a gente estava falando antes. Por que a gente acrescenta esse mais, seja feita a tua vontade? Porque a gente não quer ter a esperança de que Deus de fato vai nos curar. Porque a gente não quer ter que sofrer lá na frente a frustração de não ter recebido a cura de Deus. Mas você provavelmente deve estar pensando, tá, mas peraí.
Isso aí está errado. Agora o João passou dos limites. Porque é bíblico nós orarmos para que Deus faça a sua vontade. Jesus mesmo ensinou na oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu concordo com vocês. É bíblico orarmos para que a vontade de Deus seja feita. O problema é o seguinte: a palavra de Deus não usa a expressão vontade de Deus sempre com o mesmo sentido. Em algumas das coisas que nós fizemos no livro de Provérbios, nós enfatizamos que a Escritura usa a expressão vontade de Deus em pelo menos 2 sentidos: vontade decretiva e vontade preceptiva. A vontade decretiva de Deus são os seus decretos, aquilo que Deus decretou soberanamente que vai acontecer na história. A vontade decretiva de Deus é normalmente secreta. A gente não sabe, por exemplo, aquilo que Deus determinou que vai acontecer a partir da invasão russa. Qual é o nome do país? Agora esqueci a instrução. Oi? Ucrânia, isso. Nós não sabemos o que Deus determinou que vai acontecer ali. Nós sabemos, o que nós sabemos até agora? Nós sabemos que Deus determinou que a Rússia invadisse a Ucrânia. E por que nós sabemos que Deus determinou que isso acontecesse? Porque isso aconteceu. Essa é a vontade decretiva de Deus. É aquilo que Deus decretou que vai acontecer na história. Então, até agora, a gente sabe que Deus decretou que a Rússia invadisse a Ucrânia. O que a gente não sabe é o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui 1 mês, daqui 6 meses. Isso a gente não sabe. A gente só vai saber quando aquele dia chegar e aquilo que Deus determinou que aconteceu, que deve acontecer, de fato aconteça. Essa é a vontade decretiva de Deus. A vontade preceptiva de Deus são os seus preceitos, as suas leis, os seus mandamentos, tudo aquilo que a Escritura nos ordena como sendo bom, agradável e desejável a Deus. Quando nós oramos a Deus, quando Jesus disse que nós devemos orar a Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual vontade de Deus Jesus está falando ali? A vontade preceptiva ou a vontade decretiva? Se fosse a vontade decretiva, aquilo que Deus decreta, a gente nem precisaria orar. Porque eu duvido que alguém orou para que Deus fizesse com que a Rússia invadisse a Ucrânia. Deus não precisa que ninguém ore para que a Rússia invade a Ucrânia, para que Deus faça com que a Rússia invada a Ucrânia. A vontade decretiva de Deus, ela acontece, não precisa de oração para que ela aconteça. Quando Jesus nos ensina que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu, Jesus se refere à vontade preceptiva de Deus. A lei de Deus deve ser cumprida na terra, assim como ela é cumprida no céu. No céu, ninguém desafia a lei de Deus. Nenhum anjo no céu desafia os mandamentos de Deus no céu. Nenhum anjo agora se torna idólatra no céu. Então, quando nós oramos a Deus, a única coisa que deve estar nas nossas mentes é a vontade preceptiva de Deus. E não a sua vontade decretiva. O problema é que quando nós terminamos as nossas orações com mas seja feita a tua vontade, invariavelmente o que está na nossa mente não é os preceitos de Deus. O que está na nossa mente é aquilo que Deus decretou. Quando a gente está pedindo a Deus uma cura,
e daí a gente termina a oração dizendo, mas seja feita a tua vontade, é porque a gente imagina a possibilidade de que Deus não tenha decretado aquela cura. É por isso que a gente termina essa oração dizendo, mas seja feita a tua vontade. Nós não devemos nos preocupar se Deus decretou a cura ou não. Nós não devemos nos preocupar se Deus decretou que conseguiremos um novo emprego ou não. Nós não devemos nos preocupar se Deus decretou restaurar os nossos relacionamentos ou não. Nós não devemos nos preocupar se Deus decretou que vai realizar aquele milagre ou não. Tudo que deve ocupar a nossa mente é o seguinte: Deus se gloria de ser o Deus que cura o seu povo. Jeová Rafá, eu sou o Deus que te cura. Tudo que a gente tem que pensar é naquilo que Deus diz acerca de si mesmo. Eu sou o Deus que me glorio em curar o meu povo. Tudo que deve ocupar a nossa mente é o seguinte: Deus se gloria de ser o Deus que provê sustento para o seu povo. Deus é o Deus que se gloria de ser aquele que restaura relacionamentos e reconcilia pessoas. Deus se gloria de que os deuses falsos não são capazes de realizar milagres e que Ele é o único Deus que faz milagres a favor do seu povo. Essa é a única coisa que deve estar na nossa mente quando nós oramos a Deus. Então, em vez de terminarmos as nossas orações dizendo, mas seja feita a tua vontade, nós devemos terminar as nossas orações dizendo, eu peço que o Senhor realize a cura, porque esta é a tua vontade, porque o Senhor é o Deus que cura o seu povo. Eu sei que é a tua vontade curar, porque o Senhor é o Deus que cura o seu povo. Eu peço que o Senhor me dê um emprego, porque essa é a tua vontade. Porque o Senhor é o Deus que sustenta o seu povo. Eu peço que o Senhor restaure este relacionamento, porque essa é a tua vontade. O Senhor o Senhor é o Deus que reconcilia o seu povo consigo mesmo e entre si. Eu peço que o Senhor realize esse milagre porque essa é a tua vontade. Porque o Senhor é o único Deus, Criador dos céus e da terra. Não há outro Deus que faça milagres como o Senhor. Você percebe que agora, em vez de usarmos a vontade de Deus como uma desculpa para a nossa incredulidade, para evitar que a nossa esperança em Deus aumente e então seja frustrada, agora nós estamos usando a vontade de Deus, pela qual a gente pode ter certeza de que aquilo que a gente pede a Deus é da vontade de Deus. Terminar as nossas orações com mas seja feita a tua vontade é uma forma politicamente incorreta, ou melhor, politicamente correta, de disfarçar a nossa incredulidade de fé. Em vez de usarmos a vontade de Deus como algo que contraria aquilo que nós pedimos a Deus, nós devemos usar a vontade de Deus como uma justificativa a mais que garante a resposta daquilo que nós estamos pedindo. É isso que o apóstolo João quis dizer quando ele escreveu o seguinte: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que vontade é essa? Vontade aqui é a vontade preceptiva de Deus. Aquilo que Deus diz, a sua palavra, que é bom, agradável e desejável. Se nós oramos de acordo com a vontade de Deus, nós temos certeza que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhes temos pedido. Essa é a minha preocupação quando eu falei aqui de
do perigo de nós não sermos específicos nas nossas orações. De até pedirmos aquilo que nós queremos, mas daí logo depois estragar tudo, dizendo, mas seja feita a tua vontade, como se fosse competência nossa conhecer aquilo que Deus decretou que deve acontecer nas nossas vidas e nos preocuparmos com isso. Não compete a nós sabermos aquilo que Deus decretou, porque Deus não nos revelou isso. Deus não nos revelou como vai ser a nossa vida daqui a 10, 20, 30 anos. Não compete a nós tentarmos imaginar aquilo que Deus decretou. Compete a nós sabermos aquilo que Deus falou na sua palavra. E Deus falou na sua palavra que Ele é o Deus que cura o seu povo. Por exemplo. Então, se eu quero orar por cura, se eu preciso que Deus me cure, eu não vou pedir a cura da minha doença e depois terminar, mas seja feita a tua vontade. Não, eu vou dizer, essa é a tua vontade, eu sei que essa é a tua vontade, porque o Senhor disse que o Senhor é o Deus que cura o seu povo, e eu faço parte do teu povo. Perceba que isso aqui é pouquinho não, isso aqui é bem diferente daquilo que por aí as pessoas chamam de determinar. Né? Nós não estamos determinando. Nós não estamos dizendo aquilo que Deus deve fazer. Não, nós só estamos pedindo que Deus faça aquilo que Ele mesmo, na palavra dele, disse que Ele faz. Nós não estamos pegando Deus pelo colarinho, colocando Ele na parede e dizendo, o Senhor é obrigado a fazer isso. Não, nós estamos dizendo, o Senhor disse na sua palavra que o Senhor é o Deus que cura o seu povo. Eu faço parte do teu povo e eu estou doente. Então eu peço que o Senhor me cure. Eu sei que essa é a tua vontade porque é aquilo que está na tua palavra. Essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Não tenha medo de ter esperança frustrada por Deus. Porque nós fazemos tudo isso, mas seja feita a tua vontade, porque nós temos medo de sermos frustrados na nossa esperança. Não tenha medo de ser frustrado por Deus. Não tenha medo de ter a tua esperança frustrada por Deus. Não se esconda atrás da vontade decretiva de Deus, a qual você não conhece. Pelo contrário, use a vontade preceptiva de Deus, use os mandamentos de Deus, use as promessas de Deus como uma justificativa a mais que garante e embase os teus pedidos a Ele. Quando você se sentir desesperado, seja sincero ao queixar-se com Deus. Quando você se sentir desesperado, seja específico nos seus pedidos a Deus. E então agora nós chegamos no último passo. Seja confiante ao louvar a Deus. No versículo 4, Davi termina falando acerca de como seus inimigos desejam o seu fracasso, a sua derrota. E é por isso então que ele começa o versículo 5 com uma adversativa. Mas eu confio na tua benignidade. Eu confio na tua misericórdia. Poderia ser traduzido também. Eu confio no teu amor fiel. É uma possível tradução também. Benignidade traduz o hebraico hesed. E hesed é uma palavra muito importante na teologia do Antigo Testamento. Hesed inclui a ideia de amor, de devoção e fidelidade a uma promessa ou aliança. Quando usada para descrever a Deus, hesed enfatiza a fidelidade de Deus com relação à aliança que Ele fez com o seu povo.
A Hesed de Deus enfatiza a sua fidelidade à promessa que Ele fez ao seu povo de ser o Deus deles. E eles, o seu povo particular e especial. A Hesed de Deus fala da promessa que Ele fez de proteger o seu povo e cuidar deles. De uma forma resumida, a Hesed de Deus fala acerca do seu amor especial e exclusivo que Ele tem pelo seu povo por causa da aliança que Ele fez com eles. Ainda que os inimigos de Davi esperem a sua derrota e a sua morte, Davi confia na Hesed de Deus. Davi confia no amor fiel de Deus. Davi confia na aliança que o próprio Deus fez com o seu povo para protegê-lo e cuidar dele. E tendo confiança no amor fiel e pactual de Deus, Davi tem a certeza de que Deus, no devido tempo, o socorrerá com a salvação. Mas eu confio na tua Hesed, na tua benignidade, na tua graça, na tua misericórdia, no teu amor fiel. E eu sei que o teu pacto, a tua aliança garante a minha salvação. Na tua salvação se alegrará o meu coração. Davi aqui antecipa a salvação que Deus certamente vai lhe dar. E Davi sabe que Deus certamente vai lhe dar essa salvação, porque Davi confia na Hesed de Deus. Davi confia no amor fiel de Deus, a aliança que o próprio Deus fez com o seu povo. Davi antecipa a salvação que Deus lhe dará, e desde agora ele já se alegra em Deus e na salvação que Deus vai lhe dar. E aqui a gente poderia espiritualizar o texto, dizendo que aqui salvação, Davi está falando acerca da sua salvação eterna. Não, salvação aqui é salvação da doença. A nossa tendência é querer espiritualizar muito, né? Mas não, salvação aqui não é salvação dos pecados, salvação aqui é a salvação da doença que vai matar Davi. Davi, em antecipação a essa salvação, ele já se alegra. E com essa alegria renovada, que tem como base o amor fiel e pactual de Deus, Davi cantará louvores ao seu Deus. Versículo 6, cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Davi lembra-se de todas as bondades que Deus já lhe fez no passado. O louvor que Davi presta a Deus não é descuidado, não é um louvor mecânico, não é algo da boca para fora, em que ele canta, mas a sua mente está em qualquer outro lugar. O louvor que Davi canta a Deus é um louvor que recorda o passado, um louvor que se lembra do passado, um louvor que se lembra do pacto de Deus com o seu povo, um louvor que se lembra de todas as bondades que Deus já fez. É por isso que no versículo anterior Davi se alegra em antecipação à salvação. Porque ele se lembrou do pacto que Deus fez, ele se lembrou da aliança que Deus fez, ele se lembrou de todas as bênçãos que Deus já fez. Quando você se sentir desesperado, sem saída, seja sincero ao queixar-se com Deus e específico ao fazer os seus pedidos a Ele. E então, louve a Deus com confiança, com a confiança de quem crê que o sangue da nova aliança te garante todas as promessas e bênçãos que estão contidas na palavra de Deus. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as demais coisas? Isso é Romanos 8, 31, 32. E daí juntando com 2 Coríntios 1, 20. Pois todas quantas forem as promessas de Deus, nele, em Jesus, está o sim. Portanto, também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Sempre traga à tua memória o sangue da nova aliança. Sempre traga à tua memória a hesed de Deus, a fidelidade de Deus, a aliança que Ele fez a partir do sangue que Jesus derramou na cruz. E se Davi poderia ter confiança na hesed de Deus nos tempos da antiga aliança, muito mais nós agora. Porque a antiga aliança era imperfeita. A antiga aliança era fraca. Porque ela tinha como sacerdotes homens fracos e pecadores. E como sacrifícios, aquela aliança tinha o sangue de animais. Mas a nova aliança tem como sacerdote aquele que jamais pecou. Um sangue puro que de fato garante a nossa salvação e nos coloca na posição de filhos de Deus. Sempre traga à tua memória o sangue da nova aliança, pelo qual Deus te comprou para si mesmo, para que você fosse filho seu e ele o teu pai. E então, com a mesma confiança que uma criança tem no amor do seu pai, louve a Deus com confiança, tendo a certeza da tua salvação. E então, mesmo em meio ao desespero, você vai experimentar a alegria e a paz de Deus em antecipação à salvação que Deus te dará. Quando desesperado, seja sincero ao queixar-se a Deus, específico ao pedir a Ele, ao fazer os seus pedidos a Ele, e confiante ao louvá-lo. Amém.